E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Sequinel, professor de História e Geografia. Hoje nós temos uma videoaula de Geografia sobre o Brasil Império, mais precisamente o Segundo Reinado. A gente vai ver algumas características desse período que durou de 1840 até 1889. Sempre lembrando, né, que através do golpe da maioridade, Dom Pedro II chegou ao poder. Porém, nós tivemos uma fase, a primeira fase desse Segundo Reinado, que se chama pacificação, né? E durou de 1840 até 1850, visando pacificar e amenizar, né, os grupos revoltosos que estavam bastante ativos, principalmente, né, no fim do primeiro reinado. Bom, nós tivemos também na economia, no segmento da economia, a tarifa Alves Branco. Foi uma tarifa criada em 1844 para taxar produtos importados. Ela taxava de 15 a 30% os produtos que não tinham similares nacionais. Já para os que tinham similares nacionais, essa taxação chegava a 60%. Uma taxação que pode ser vista do ponto de vista protecionismo econômico, né? Algo que as províncias desejavam muito, porque saíam no prejuízo, é claro, no consumo interno, né? As pessoas procuravam o que era mais barato e o importado estava sendo mais barato, principalmente no fim do primeiro reinado. Bom, é destaque também a lei Bill Aberdeen, né? É uma lei dos ingleses, né, que visava o fim do tráfico negreiro. E isso acabou, né, soando e ressoando aqui no Brasil também. O Brasil teve que tomar uma posição e no final das contas acabou acatando os ingleses, porque senão poderia entrar em uma guerra, né? E isso seria muito ruim, porque os ingleses possuíam um poderio bélico, né, muito acima do que o Brasil possuía. Então, foi muito prudente acatar Bill Aberdeen. Bom, na política nós tivemos o parlamentarismo às avessas. Né? Em 1847, a criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros, né, atraiu para a corte a luta política, mas ao preço de mantê-lo nas mãos também do imperador. Bom, nós tivemos também então transformações gigantescas de 1850 a 1870, né? No caso, nós tivemos o café introduzido no Brasil do século, né, no finalzinho ali do século XVIII. O café era agora o grande produto brasileiro, né, ocupando a maior parte das exportações. A localização inicial era no Vale do Rio Paraíba, né, e o sistema era plantation, com grandes unidades rurais. Bom, no final das contas, né, nós tínhamos então figuras bem famosas, né, como os barões do café, e a produção se dava muito em São Paulo. São Paulo então ficou conhecido como, né, a terra do café. E nós devemos colocar também a Era Mauá, né, o Barão de Mauá, de 1850 até 1860, né, os principais investimentos: navegação, comunicação telegráfica, bancos, ferrovias, iluminação pública, transporte público. E as dificuldades, né, era que o mercado interno era restrito, a mão de obra era escassa, né, e tinha sim a oposição ruralista e também dos ingleses. Bom, outra informação interessante, né, que a gente pode colocar é que nós tivemos um processo forte de imigração com o fim, né, do tráfico negreiro. Né? Era um sistema de parceria, só que teve muitos problemas também. Né? Porque os problemas eram diplomáticos entre o Brasil e várias nações do continente europeu. Né? Aí nós tivemos uma pequena alteração, que na verdade se transformou em uma grande alteração. Né? O governo passou a bancar a passagem, né, dos imigrantes, evitando o trabalho análogo à escravidão. Importante, né, que a imigração destinava-se também a cidades, né, com trabalhadores já um pouquinho mais especializados. Né? Então já vinham com um determinado tipo de conhecimento ou instrução. Bom, e outro item interessante que eu separei para discutir aqui foi a questão da lei de terras, ainda durante o segundo reinado, em 1850. Né? Altera, né, o regime legal de acesso à terra no Brasil, doação de terras públicas por bens e imóveis. Né? Provoca o quê? Uma especulação imobiliária, especialmente na área cafeeira, que estava muito valorizada, né? Supervalorizando as terras e indiretamente dificultando o acesso à terra, né, dessa região, né, que estava produzindo café para os imigrantes. De maneira paralela, novas fronteiras agrícolas, especialmente no sul do Brasil, né, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, onde as terras ainda eram pouco valorizadas, né, pouco ou nada valorizadas. Bom, vamos à fase final, ao declínio do Império, de 1870 a 1889.
A partir de 1870, coincidindo com o fim da Guerra do Paraguai, que o Brasil saiu vencedor após uma tríplice aliança junto ali com a Argentina e o Uruguai, né, os setores modernizantes estão mais fortes no Brasil. Mas quem são esses setores modernizantes? Né? Fazendeiros do oeste de São Paulo, abolicionistas, republicanos, né, principalmente os republicanos, setores da Igreja Católica, industriais, setores médios urbanos e, é claro, o exército também. Todos esses se opõem ao Império. Né? É claro que cada um tinha uma razão diferente, né, para se opor ao Império, mas, né, com a mudança do regime, né, seria algo para tirar aquela identificação com a escravidão, que ainda não havia sido abolida, né? Foi abolida um ano antes do fim do Segundo Reinado. Bom, no final das contas, a questão escravista, né, colocou o Brasil em uma grande divisão ali pós 1870. De um lado tinha abolicionistas, né, que defendiam o fim imediato da escravidão, e os emancipacionistas, né, que eram escravocatas, na maioria, que defendiam um fim prudente da escravidão, ou seja, um método gradativo a partir de algumas leis, né, leis emancipacionistas, né, como a lei do sexagenário, a lei do ventre livre. Né. Bom, e no final das contas, ainda no período do Segundo Reinado, nós tivemos a assinatura da Lei Áurea, Lei 3.353, né, extinguiu a escravidão do Brasil em 1888, sem condições e sem indenizações. Foi uma lei aprovada ainda em maio de 1888 e sancionada pela princesa Isabel. Né? Bom, no final das contas, né, nós tivemos ali algumas reações, é claro, mas nós também tivemos o período da proclamação da República. A partir da Lei Áurea, os planos contra o governo imperial acabaram ganhando muita força. Oficiais da escola da Praia Vermelha conspiraram abertamente. E houve então tentativas do Império, né, de conter essa rebelião no exército, mas só acabou acirrando os ânimos. E no dia 15 de novembro, né, diante da ameaça de prisão e demissão de membros do alto comando do exército, o Marechal Deodoro reúne tropas e as dispõe estrategicamente pela capital, dirige-se ao Paço Imperial e depõe o governo. Somente 3 dias depois decidem pela República. Né? E no final das contas nós tivemos um fim melancólico, né, com Dom Pedro II tendo que retornar oficialmente para Portugal. Bom, gente, final das contas era isso que eu tinha para comentar para vocês sobre o Segundo Reinado. Espero que tenham gostado da aula de hoje. É uma aula rápida, mas que traz alguns momentos bem significativos desse período tão confuso, tão turbulento e que culminou no que nós temos hoje, que é uma república federativa. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula. Valeu!